Supapo para eles era um tapa, mas não tinha relação alguma com o instrumento supapo. Aí ele pensou, puxa vida, esqueceram, não sabem, na minha terra natal, o que é o supapo? Esqueceram como Pelotas foi construída, que foi através dos negros, escravos, que além das charqueadas, construíram a cidade de Pelotas. Aqueles prédios antigos que vocês veem quando vão a Pelotas, todos eles foram construídos por escravos. Então, a iniciativa primeira do Giba-Giba, a intencionalidade primeira dele, não foi o resgate do supapo em si. E isso eu falo por testemunho pessoal, que eu convivia com ele, eu conversava com ele antes da execução do projeto do Cambobu. A intenção dele era resgatar a nossa cultura, que nos fez o que nós somos hoje, né? Ou seja, antes do Cambobu, a gente não tinha conhecimento dos criadores de escravos em Pelotas, a gente não tinha conhecimento de como eram feitas as matanças, a gente não tinha conhecimento de como os negros eram tratados, qual era a durabilidade da vida dos negros. Depois do Cambobu, a gente sabe muitas coisas que a gente desconhecia, que não era nos dado acesso a ter esse conhecimento. Então hoje a gente sabe que um escravo, ele durava em média de 4 a 7, 8 anos de vida numa charqueada, ou nos trabalhos pesados aos quais ele era forçado, né? Os rituais de matança eram uma crueldade incrível. Imaginem, eram acho que 500 animais mortos por dia, se não me falha a lembrança, nessa média de 500 a 600 por dia. Então imaginem um ambiente desses, com pessoas escravizadas, tratadas como animais, sofrendo todo tipo de limitação, sem a prática, sem ter o direito de praticar a sua crença, as suas religiões sequer, né? E é aí justamente que entra o tambor. Que conta a lenda que durante um ataque me parece me falhou o nome agora, um ataque de, o Serraria Patera, de gafanhotos, né? Eles fizeram um tambor, vejam bem, eu não estou falando supapo, estou falando de um tambor de grandes dimensões, tá? Que o rufar dele, né, espantou aquela nuvem de gafanhotos, e a partir daí então, né, começou então a ser permitido que os negros nos rituais cultuassem o tambor. A partir daí. Tá? Então, vejam bem, sacando isso, o que o Giba fez? Em 1999, ele entrou com um projeto, chegou em Pelotas, com um projeto chamado Cambobu. O que era esse projeto? Inicialmente, ele usava o tambor de supapo como símbolo de representatividade para entrar nesse conhecimento da nossa cultura. E quando eu falo da nossa cultura, eu não falo na cultura somente afro. Eu falo na cultura gaúcha, de todas as raças. Né? E eu falo isso com propriedade, que eu conversava, tive a honra de conhecer o Giba pessoalmente, e muitas vezes a gente trocava ideias. E tudo que foi feito nesse instrumento foi com base nas informações que ele nos passou. Porque eu tenho toda a humildade de dizer para vocês que nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, a gente tinha sequer uma pequena noção
como construir um sopapo. Então, tudo que foi feito nele foi com base nas informações que o Jiva nos passava, tá? Em doses homeopáticas. Porque ele também não tinha noção da construção do instrumento. Ele tinha uma visualização de algum momento da história do instrumento, pelo toque do instrumento. Então, como eu já disse aqui uma outra vez, a altura do instrumento, qual seria, as proporções dele, foi tudo com base nessas informações. Agora, como chegar a isso? Esse era o problema. A gente não sabia. Como é que tu vai fechar uma madeira em formato cônico? Qual o desenho que tu tem que fazer dessa madeira? E vejam bem, a gente tinha um mês para fazer isso, antes de começar as aulas que davam a noção de como construir o sopapo. E era um projeto do governo estadual. Não podia haver falhas. Então imagine durante aquele mês o que se teve que fazer para chegar a isso aqui. Né? Então começou o sopapo, gente, através de uma folha de cartolina. Quer dizer, começou é muita petição, ele recomeçou através de uma folha de cartolina. Aí vocês vão me dizer por que isso começou por uma folha de cartolina. Porque antes disso não havia uma metodologia de construção do sopapo. E como é que o sopapo existia antigamente? Não havia essa metodologia. Era tipo assim, vocês vão assistir o documentário, e no próprio documentário é contado que cada um fazia o próprio tambor. Né? Se ficasse bom, repetia para o ano seguinte. E não tinha toda essa estrutura que foi desenvolvida, que hoje ela já está um pouco mais expandida. Não. Era feito em casa, com o material que tinha, né? Necessariamente, cada um fazia ao seu modo. Então havia uma grande diversidade de formatos, de tamanho. Inclusive os sopapos que eram tocados em escola de samba era inclusive um pouco maior que esse. Inclusive um pouco maior. Porque as pessoas daquela época que tocavam sopapo também eram pessoas de tamanho uns 2 metros de altura. Né? Não sei como, era uma tradição da época. Então isso veio num crescendo que ficou algumas décadas. Aí as escolas de samba de Pelotas resolveram tomar o estilo carioca. E aí o sopapo começou a desaparecer das escolas de Pelotas. E entrou o sul de terceiro. Né? Mas vamos nos deter na construção do sopapo por enquanto. Né? Como chegar a esta forma cônica? Primeiro, vamos falar sobre a forma cônica, pessoal. Não há nada que nos dê a certeza de que o sopapo foi construído conicamente. E digo para você o seguinte, para o relato de historiadores, tá? Nos navios eram feitos tambores de barris. Então eles aproveitavam aquele couro da carne salgada, então sobrava muito material e sobrava barris também que eles faziam tambores. Só que chamavam esse instrumento de sopapo. E aí quando entrou nas escolas de samba de Pelotas, esse barril se tornou cônico. O que houve nesse trajeto Rio Grande-Pelotas, que é de 66 quilômetros? O que aconteceu? Será que alguma mão do além moldou esse instrumento para ele ficar cônico?
E aí, com essa afirmação, vocês dizem, então o Supapo não nasceu em Pelotas? Nasceu em Rio Grande? Gente, é muito simples de entender. A diáspora africana no nosso, bem? No nosso país, ela é enorme. Então o negro trouxe, como você sabe, a música nasceu na África, através do tambor. Então esses tambores vieram da África de todas as formas, e em cada lugar eles aproveitavam o material que tinha à disposição, os recursos que tinha à disposição, para fazer os seus tambores. Né? Então, o negro da charqueada de Pelotas aproveitou o que tinha na mão. E segundo uma gravura que temos de 1852, parece, não lembro, tá? Em que eles retratam um instrumento aparentemente cônico, feito de um tronco de árvore, né? Cônico, que seria o Supapo, que mediria em torno de 1,60 m com 60 de boca. Então imagine, só podia ser tocado deitado, ainda mais sendo um tronco de árvore. Né? E a partir desse registro, dessa aquarela, pintada pelo pintor alemão, numa das passagens de Pelotas, que há outros registros também além desse, é que o Supapo, então, pegou esse formato cônico em Pelotas. Agora, por que eu falei que em Rio Grande o barril era também chamado de Supapo? Com a mão. Porque, veja bem, na época, Supapo não era um instrumento, era um ato. Inclusive as casas eram feitas na base, não queremos ser sarcástico, mas eram feitas a tapa. Né? Pegavam o material e o construíam da parede, a tapa, e chamavam isso de Supapo. Então todo tambor que era tocado naquela época era chamado o ato, supapear, Supapo. Entenderam? Isso, gente, eu estou falando pelo que eu tenho buscado, pesquisado, ouvido de várias pessoas, de historiadores. Não estou aqui intitulando que eu sei da verdade, porque não existe uma exatidão na história, e o Serraria sabe bem disso, não existe uma exatidão na história. Então isso é uma versão mais aproximada do que pode vir a ser esse instrumento. Porque ele se funde com toda a trajetória da nossa cultura, da italiana, da alemã, da espanhola, da portuguesa. Ele vem acompanhando tudo isso. E no final, eu vou dizer para vocês uma conclusão que eu cheguei, mas no final só. Como encontrar então esse formato? Numa folha de cartolina. Bom, acho que foram gastas umas 1.500 folhas de cartolina. Até encontrar um formato cônico, que segundo o Giba, ele teria que ser cônico. Então ali foi cogitada a raiz pi, etc, né? Só que esse formato ele foi achado através de um sistema que era usado na construção dos surdos. Meu pai construiu a surdo da escola de samba. Tá? E quem calculava as medidas, os tamanhos, largura de boca, de altura, era eu. Então, nós resolvemos usar o mesmo sistema para a construção do Supapo. Só que fechado, ele não podia ser reto. Observe que esse aqui, ele não é tão afunilado como esse. Né?
Então foram feitos vários experimentos. E através de cada experimento, a gente foi aperfeiçoando. Até por acidente. Olha, a madeira ficou torta, mas vamos fechar, ver como é que dá. Ah, mas ficou um bico aqui, mas aqui parece que ficou mais fechado. Eu adorava analisar, ficou mais fechado porque sabe que tem uma curvinha, então vamos acentuar essa curva. Fechava, ele ficava mais curto. Então, gente, mais uma prova que as coisas não vêm prontas. Ninguém nasce sabendo. As coisas, quando vêm na nossa vida, tá, elas vêm com um objetivo. E esse objetivo, muitas vezes, ele cai como uma pedra que saiu lá do planeta Marte. Disse assim, ó, vai cair na cabeça do Zé. Ela viaja todos os quilômetros aqui para cair na minha cabeça. Porque era na minha cabeça que ela tinha que cair. E a partir daí foi desenvolvendo toda a história do supapo. Isso tinha que ser feito no mês. Ótimo, encontramos o formato do supapo. Perfeito. Perfeito. No final disso, até a minha mãe tem uma participação nisso aí, que ela fez o seguinte comentário. Até pouco tempo atrás eu estava conversando com o Leandro sobre isso, que ela disse, puxa, mas isso é o molde de uma saia godê. Eu digo, muito obrigado. Depois de várias semanas na cuca, eu poderia ter ido no molde de uma saia godê, feito. Né? Mas olhem bem como são as coisas. Se você pegar o desenho do supapo, virar de cabeça para baixo, é o molde de uma saia godê. Isso não tem que esconder de vocês, porque inclusive está no manual do supapo. Se alguém lê o manual que existe do supapo, está ali. Então eu não estou contando novidade alguma para vocês. Bom, feito isso, gente, ótimo. Né? Como que nós vamos construir esse instrumento? Como? E aí foi desenvolvido a mesma tecnologia com que se construía os surdos para as escolas de samba, para a bateria show que meu pai tinha, para a bateria show que eu tinha, tá? Que eles tinham uma bateria que tocava em Pelotas, tocou no Uruguai, e eu tinha uma bateria que tocou durante 10 anos em Florianópolis. Então ali a gente mesmo fazia os surdos. Então tinha essa tecnologia e nós aproveitamos essa metodologia para usar no supapo. Tanto que se vocês forem a Pelotas, hoje eu não digo, mas havia construtores de supapo que faziam ele de um modo diferente. Que cada um desenvolve um modo. Não existe, olha, esse é o modo, esse é o certo. Tá? É como o Giba deixou registrado. Cada um fazia o seu tambor. Ficou bom? Repete para o outro ano. Não havia uma metodologia. Então nós criamos essa metodologia para o projeto Caboclo. E essa metodologia é que é usada até hoje. Que ela ficou sendo oficial, já que não havia mais construtores de supapo no Rio Grande do Sul. Então essa tecnologia se tornou, vamos dizer assim, a mais usada. Mas há pouco tempo atrás havia em Pelotas, o seu Arno, o falecido seu Arno era um deles, que fazia supapo de forma diferente. Inclusive ele não usava couro de cavalo, ele usava couro de cabrito. Aí vocês vão perguntar, mas José, mas por que então que o supapo é feito com couro de cavalo? Vejam bem, eu estou falando e eu mesmo estou me perguntando. E é assim que a gente vai desenvolver o nosso raciocínio. Eu fico pensando, por que couro de cavalo? Porque alguém me disse que tem que ser couro de cavalo? Sim, porque alguém me falou que tinha que ser couro de cavalo. Mas eu não sei por quê. E vou explicar. Quando veio o projeto Caboclo
cai nas nossas mãos, o enunciado dizia assim: supapo, instrumento originalmente construído nas charqueadas de Pelotas, tá? Um tronco de árvore e feito com couro de cavalo. Essa informação o Giba nos passou. Agora, da onde que ele tinha essa informação, eu não sei de onde ele tirou essa informação. Há versões que falam o seguinte, tá? Que como morriam muitos animais, e o charque era feito depois, então poderia ser cor de boi, por que cavalo? Porque talvez eles aproveitassem os couros dos cavalos, que certamente tinham muitos e morriam, para fazer os tambores que usavam nos rituais de matança. Como o couro de cavalo é um couro mais resistente, ele durava mais. Então eles podiam bater com ele de uma forma mais forte. Ele é um couro mais resistente, sem dúvida é um couro mais resistente. Já o couro de boi não tem muita resistência, o de cabrito menos ainda. Então vejam bem, gente, não existe verdades absolutas. E esse é o grande encanto desse instrumento. Até no formato ele pode ser discutido. Eu não posso afirmar, olha, o supapo nasceu cônico, é cônico e fim de conversa. Inclusive o próprio Mimo, uma vez lá em Pelotas, me disse: Zé, nós fomos não sei aonde, e lá eu encontrei surdos sendo batidos com as mãos. Tá, o Serraria pode me desmentir. O Mimo Ferreira falou isso. Bate com as mãos, é supapo. Vejam bem que é o mesmo sistema com que o supapo é batido, com as mãos. Agora, lembre-se daquilo que eu falei no início, né? Construir o tambor, né? Com as mãos. Tá, supapo. Só que aqui ficou conhecido como supapo. Lá pode ter um outro nome. Aqui não resolvemos chamar de supapo. Nós, é muita pretensão, né? O povo da época resolveu chamar de supapo, que necessariamente poderia não ter essa forma. Que seria um tronco de árvore. Quantas árvores em formato cônico a gente acharia? Vamos entrar dentro da mata e vamos ver quantas árvores em formato cônico a gente acha. Né? Mas na aquarela ela aparece cônica. Deduz que fosse um tronco de árvore, porque não tinha material naquela época, não havia compensado. Os instrumentos feitos antigamente, eles eram muito pesados. E mais uma justificativa daquilo que eu falei há pouco, de aproveitar o material de cada região para adaptar o instrumento. Porque tu não é que ia colocar um barril numa escola de samba, o peso dele, tá? E aquele formato que ele tem no meio, ia ser impossível carregar ele. Então vamos deixar ele cônico. Aproveitar o material, as condições que encontraram na região para construir um instrumento cônico. Agora, querem um exemplo do que eu estou falando, e o Serraria pode distinguir isso? Na década de 70, a velha guarda aqui de Porto Alegre, os supapeiros de primeira, tocavam um supapo que, uma vez eu assisti um vídeo deles, uma maravilha. O supapo não era cônico, era reto. Então veja bem, gente. Então eu não posso dizer para você, ó, o supapo. Tem uma foto do Giba, né? É assim. Mas o Cabo-Bu foi o divisor de águas. Então o Cabo-Bu trouxe um padrão para o supapo. Sabendo que, não nos esqueçamos do seguinte, o supapo foi uma desculpa para que toda a nossa cultura fosse
recuperada, reconhecida e até mesmo conhecida. Porque a história que nos contavam no colégio omitia muita coisa que a gente sabe hoje.